Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos ao nosso time de Smarts. Se você está aqui é porque você quer mudar aí seu modo de aprender e colocar em prática as novas regras da rotulagem nutricional. Só que para que você consiga fazer isso com excelência, você precisa saber fazer ficha técnica. Por quê? Na minha experiência como consultora de alimentos, eu me deparei com muitos clientes que queriam fazer a rotulagem nutricional, mas não tinham ficha técnica pronta. E essa é uma oportunidade de você agregar mais um serviço para o seu cliente, além de você ter as informações no formato correto para você poder fazer o seu rótulo nutricional. Então, vem comigo que eu estou te dando essa aula gratuitamente para que quando você chegue na nossa Masterclass, você já saiba fazer ficha técnica aí com excelência. Bora lá? Vamos então aprender aí a fazer fichas técnicas de uma forma mais eficiente. Bom, primeiro que a ficha técnica ela pode ser chamada de ficha técnica de preparação ou receituário padrão. O que é por definição? É todo e qualquer, então, instrumento que vai ajudar a identificar os componentes de uma formulação alimentar realizada em um ambiente doméstico ou institucional. Quando nós falamos de ambiente institucional, nós estamos falando de empresas, indústrias alimentícias, restaurantes comerciais, restaurantes que ficam dentro de empresas, ou seja, qualquer restaurante, qualquer estabelecimento que produza uma refeição ou uma preparação, ou ainda um produto alimentício, tá? E onde nós podemos aplicá-la? Na alimentação coletiva, na alimentação doméstica. Então, você na sua casa pode padronizar, sim, uma receita através de uma ficha técnica. Ajuda também a dar treinamento para os funcionários novos, para fazer com que eles repliquem aquela receita sem perder o padrão. Ajuda também na questão do planejamento de cardápio e produção de alimentos, porque a partir dela você sabe que ingredientes você vai utilizar, em que quantidade, você consegue planejar melhor as compras. Ajuda também na questão da previsão de custos, lista de compras e gestão de estoque. E aí vocês vão ver daqui a pouquinho na ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que a nossa ferramenta ela já vai dar o custo per capita, o custo por pessoa, ela vai ajudar a fazer a lista de compras e você também já consegue entregar uma ficha técnica para o seu funcionário para facilitar ali a produção dele no dia a dia. E por que nós estamos aqui? Ela é imprescindível para fazer rotulagem nutricional. Sem ficha técnica não tem como fazer rotulagem nutricional, porque nós precisamos das informações de todos os ingredientes, com as quantidades em grama e ml, e é só através da ficha técnica que a gente consegue essa informação aí de forma mais fidedigna. Tem uma forma correta da gente escrever, né, fazer a redação de uma ficha técnica. Tá? Primeiro a gente começa ali pelo nome da preparação ou do produto. Nós podemos adotar um nome fantasia, por exemplo, bolo Floresta Negra, ou o nome técnico. O que é um bolo Floresta Negra, né? É um bolo de chocolate com cereja, chantilly e raspas de chocolate. Pode ser que em um outro estado, o bolo Floresta Negra ele seja não com cereja, mas sim com morango. Então, essa terminologia vai depender da empresa que você vai prestar serviço. Depois, tem um outro ponto muito importante, que é a questão da listagem dos ingredientes. Quando a gente fala principalmente na questão de rotulagem nutricional, nós temos que inserir os ingredientes do maior para o menor, porque isso acaba impactando ali na elaboração da lista de ingredientes depois do produto. A outra forma aqui, que é bem importante, é a questão do tempo verbal, né? De que forma que eu vou escrever o modo de preparo? Então, a gente tem duas formas aqui. Ou a gente usa o verbo no infinitivo, por exemplo, ralar, picar, cortar, ou a gente escreve ele na terceira pessoa, rale, pique, corte. Essa é a forma correta. Mas antes de entrar na ficha técnica propriamente dita, a gente precisa relembrar alguns conceitos aqui. Primeiro, qual que é a diferença de peso bruto e peso líquido, tá? Então, peso bruto é o peso do alimento in natura ou aquele alimento que não precisa de nenhum tipo de processamento. Então, é a forma com que eu encontro o meu alimento no estabelecimento de venda, né? No caso, as carnes, quando você vai no açougue ou se for um fornecedor de carne, ele vai te entregar a peça
inteira da carne. E essa peça, ela vem com nervos, ela vem com gordura, você vai precisar limpar para fazer um bife, para fazer o corte desejado para sua preparação. Então, existe uma perda aqui entre o peso bruto e o peso líquido. Por isso que a gente precisa entender bem qual que é a diferença entre esses dois. Quando eu falo aqui sem necessidade de processamento, eu estou falando, por exemplo, de um arroz, em que eu compro ele e eu não preciso selecionar, eu utilizo tudo que está dentro ali da embalagem, uma farinha, um açúcar, um sal, esses alimentos, eu não tenho diferença entre peso bruto e peso líquido, porque eu consigo aproveitar 100% ali do alimento, tá? Então, peso bruto, alimento da forma com que eu compro ele. Peso líquido é o alimento depois de um processamento, depois de você tirar cascas, de você tirar, no caso aqui das carnes, nervos, gorduras e assim por diante. E aí a gente tem outros exemplos aqui. Então, um peixe, por exemplo, que você compra congelado, você tem o peso bruto, só que depois que ele for descongelado, ele vai perder água, você vai ter o peso líquido. Uma batata, quando você descasca, né? O peso dela é uma com casca e o peso dela é outro sem casca. Assim como um pé de alface, quando você vai higienizar, quando você vai lavar, você vai tirar aquelas folhinhas que estão estragadas, então são dois pesos diferentes, peso bruto e peso líquido. Banana, quando você tira a casca. Limão, quando você vai extrair o sumo. Ou até mesmo uma lata de leite condensado. Quem é que consegue aproveitar 100% do conteúdo do leite condensado? Sempre sobra alguma coisinha dentro da lata. Isso a gente tem que considerar também, porque uma coisa é o manuseio dentro da nossa casa, outra coisa é quando você leva isso para uma indústria ou para uma loja, por exemplo, que fabrica exclusivamente brigadeiro, né? Então, essas quantidades, né, que ficam, que sobram dentro da lata, vão acabar impactando no custo. Por isso, a gente tem que considerar aqui também. Outro conceito importante é entender a diferença de per capita e a diferença de porção. Per capita é a quantidade por pessoa de alimento cru, tá? Então, por exemplo, o arroz. A gente sabe que o arroz, quando a gente cozinha, ele dobra no mínimo de peso, né? Por conta que ele absorve água durante ali o cozimento. Então, para que eu tenha, por exemplo, 100 gramas de arroz pronto, que é a porção é a quantidade de alimento pronto, eu tenho que cozinhar 50 gramas de arroz cru, porque eu sei que ele vai dobrar o peso, tá? Então, per capita é o valor ali do alimento cru e porção é o peso do alimento cozido. Na ficha técnica, essas duas informações são muito importantes, porque a gente vai utilizar o per capita para elaborar o pedido de compras e a gente tem que saber o tamanho da porção para saber calcular a questão do rendimento e também quando a gente vai fazer rotulagem nutricional, a gente tem que seguir as porções que estão preconizadas lá na IN 75, tá? Então, a gente tem que conhecer bem qual que é o tamanho da porção daquele produto que nós estamos elaborando, tá? Rotulagem nutricional neste caso. Outros conceitos importantes. Rendimento total. Rendimento total é quando a gente vai pesar aquele alimento após o processamento dele. Então, você elaborou aquele alimento que pode ou não ter um processo de cocção, né, de cozimento ali envolvido, mas a gente sabe que tem preparações que perdem peso e tem preparações que ganham peso. E para a gente fazer a rotulagem nutricional, essa informação é de extrema importância, porque se é um alimento que ganhou peso, os nutrientes que estão ali dentro, eles vão ficar mais diluídos. Se é um alimento que perdeu peso, os nutrientes que estão ali dentro, eles vão ficar mais concentrados. Então, é imprescindível que nós tenhamos o valor correto do rendimento total daquela preparação. Outro conceito bem importante é a questão do fator de correção, ou também conhecido como indicador de parte comestível. Para que serve essa informação, esse tipo de indicador? Ele vai indicar o quanto que um alimento perde, né, nessa questão entre o manuseio do alimento do peso bruto para o peso líquido. Tem alimentos que vão perder mais e tem alimentos que vão perder menos, tá? Então, com isso, a gente consegue entender melhor a questão de desperdício e sobra de alimentos já preparados,
aquisição de produtos em excesso, avaliar também a questão da qualidade da matéria-prima, eficiência de mão de obra. Então, tudo isso a gente consegue avaliar observando o fator de correção de alimento por alimento. E o fator de cocção ou índice de conversão, ele vai avaliar qual que é a diferença entre o peso do alimento cru e do alimento cozido. Como eu comentei com vocês, alguns alimentos ganham peso, outros perdem peso durante o processamento. E o indicador de conversão vai nos mostrar o quanto que quanto que aumenta ou reduz o peso durante o processamento. E essa aqui é a nossa fichinha técnica, tá? Então, agora eu vou abrir o Excel para mostrar para você como é que isso funciona na prática. Então, agora estou aqui com a nossa planilha aberta, que nós também vamos te dar de bônus, para que você comece aí a atuar na parte de consultoria, de rotulagem nutricional. Então, vamos entender como é que essa ferramenta funciona? Todas as partes que estão em cinza são partes que você vai preencher. E as colunas em branco são as que contêm fórmula, então é importante não mexer para não dar errado depois. Então, aqui é uma receita de mousse de limão. Nesse campo aqui, a gente vai escrever, né, descrever os ingredientes. Vamos colocar o peso bruto e o peso líquido, conceitos que nós acabamos de aprender. Então, no caso aqui do leite condensado, a lata tem 395 gramas, mas a gente não consegue tirar tudo. Então, sobrou aqui, no caso, 380 gramas. Veja que ele já está calculando o fator de correção. O creme de leite, a caixinha tem 200 gramas e nós conseguimos aproveitar 195 gramas. O suco de limão, aqui no caso é feito com limão in natura mesmo, 3 limões. Cada limão tem uma média aí de 100 gramas. Só que espremendo esses 3 limões, eles só renderam 100 ml de suco. Então, observem o fator de correção aqui, que é 3, enquanto que o fator de correção do leite condensado é 1,04. Então, por isso que é importante, né, avaliar o fator de correção. Às vezes, só o fato de você mudar a embalagem de um leite condensado pode ser que você consiga aproveitar melhor a quantidade que tem dentro daquela embalagem. Então, por isso que é importante a gente avaliar ingrediente por ingrediente, até mesmo de fornecedor. Olha, do fornecedor X eu consegui aproveitar a quantidade Y, e assim por diante, tá? Então, aqui já sai calculadinho o fator de correção para vocês. Aqui você vai colocar se é grama ou ml, já vai sair calculado o per capita bruto, e essa informação é muito importante para a gente elaborar a lista de compras, porque a gente compra o alimento pelo peso bruto, e quantidade per capita do peso líquido. É muito importante aqui colocar o peso líquido, porque é baseado nessa informação que nós vamos calcular a informação nutricional, a rotulagem nutricional depois. Tá? A gente nunca calcula com base no peso bruto, e sim com base no peso líquido. Já está saindo o valor per capita aqui também para vocês. Aí você vai alimentar o preço do quilo do ingrediente, e ele vai dar o custo total da receita e o custo total per capita, ou seja, por pessoa. Aqui embaixo você tem o custo total da preparação, e isso ele calcula quando você preenche esses outros dois campos aqui, tá? Então, você vai colocar o rendimento total. Lembra que eu falei que o rendimento ele pode ser maior ou menor? No caso aqui do mousse de limão, você vai bater tudo isso no liquidificador. E sempre sobra, né? Por mais que você aproveite, sempre sobra um pouco dentro do liquidificador. Então, a somatória do peso líquido, se você for ver aqui, deu 675. Mas, de fato, eu consegui aproveitar 600 gramas. Você vai indicar aqui o tamanho da porção. No caso dessa empresa fictícia, ela comercializa o mousse de limão em potinhos de 50 gramas, tá? Então, nesse caso, já vai me falar quantas porções rendeu aqui. O peso líquido total, ele traz para cá para depois fazer o cálculo do indicador de conversão. E por que que é importante calcular o fator de correção? Para a gente entender o quanto que essa preparação ela ganha ou perde durante esse processamento. Nesse caso aqui do mousse de limão, ele tinha como peso líquido total 675 gramas e rendeu 600. Então, o fator de correção dele, o índice de conversão, desculpa, o índice de conversão, ele é de 0,89, é um valor menor que 1.
Se é um alimento que ganha peso, esse valor ele vai dar maior que 1, tá? E olhem só que legal, essa ficha técnica, ela é mais para controle gerencial. Então, para o gestor entender qual que é o custo desse produto, para fazer lista de compras, para poder planejar o estoque. Então, é mais esse sentido. A gente não vai pegar essa ficha técnica e entregar na mão de um funcionário para ele poder produzir a refeição. Então, na segunda aba, nós temos disponível aqui uma ficha técnica de produção, onde só vão conter as informações essenciais para o funcionário fazer a reprodução da receita, tá? Então, já vai vir aqui, então, peso bruto, que é a forma com que o alimento que o funcionário vai ter que pegar ali no estoque. Peso líquido, que é o que, de fato, ele vai colocar na receita. A questão do rendimento, quanto que rende em porção. Você pode colocar também uma foto ilustrativa aqui, ou do produto, ou de um passo a passo importante. Ah, esqueci de comentar. Aqui embaixo, aqui, né, você vai colocar o passo a passo de como preparar aquela receita ou aquele produto alimentício. E isso já vai vir automaticamente para essa aba. E aí você imprime essa ficha e deixa com os seus funcionários para que eles façam a reprodução das receitas. Você consegue também fazer a lista de compras. Então, vamos supor que você quer fazer 100 unidades de mousse. Você vai digitar aqui 100, ele vai te dar, vai trazer o valor per capita lá da ficha técnica, vai falar o quanto que você tem que comprar em quilos daquele produto e qual que vai ser o custo disso. Então, vamos supor agora que eu quero fazer 250 porções desse mousse. Essa planilha ela já vai calcular automático e vai te falar quanto que você tem que comprar e qual que é a estimativa de custo em cima disso e a somatória aqui no final. Não é muito legal? E isso a gente vai fornecer gratuitamente para você. Agora vamos voltar lá para a aula, porque eu tenho mais algumas dicas de ouro para você fazer uma ficha técnica de sucesso. Nós temos duas formas de fazer a coleta de informações. Uma delas é você mesmo ou você mesma ir até o local, acompanhar a produção em loco para poder coletar essas informações. E a segunda delas é quando o cliente te encaminha a ficha técnica. Porém, preste muita atenção. Se esse for o caso, é importante que você solicite ao seu cliente um termo de responsabilidade das informações prestadas, principalmente na questão de rotulagem nutricional, porque caso saia o rótulo errado, você tem como justificar que as informações do produto foram fornecidas pelo cliente. Alguns cuidados importantes aqui na hora de elaborar a ficha, tá? Então, primeiro, alinhe as expectativas com o seu cliente. Então, se ele precisa fazer a ficha técnica de 30 produtos, você não vai conseguir fazer isso em 1, 2 dias, 3 dias, uma semana. Então, você tem que alinhar um tempo hábil para conseguir fazer essas fichas técnicas com calma, e de forma que saia correto, porque essa padronização é importante para o andamento do negócio do seu cliente. Então, alinhe bem as expectativas, explique para o seu cliente como funciona o processo, esse passo a passo, para que ele não fique frustrado depois. Se você for fazer a coleta em loco, faça esse agendamento previamente. Então, não faça assim, seu cliente contratou o serviço, você sabe quantas fichas técnicas que você tem que fazer e hoje você está com o dia livre e vai lá no estabelecimento. Não funciona assim. Por quê? Tem que saber se o cliente está produzindo o produto que você precisa padronizar naquele dia, qual horário que ele está produzindo, para que você não perca a sua viagem e também não desperdice o seu tempo e o tempo do seu cliente. Verifique também a questão da complexidade da preparação para você estimar as horas gastas. Uma coisa é você acompanhar uma preparação de uma sobremesa, por exemplo, que é só misturar os ingredientes, informar e levar para uma geladeira. Outra coisa é você acompanhar um processo, por exemplo, da produção de uma feijoada, onde você tem toda a parte de pré-preparo, de corte, de cozimento, então é uma preparação muito mais complexa. Então, analise bem a complexidade dessa preparação para que você consiga estimar as horas que você vai gastar para poder elaborar essa ficha técnica. E isso você vai contabilizar, porque você pode cobrar a ficha técnica tanto por ficha quanto por horas gastas na sua elaboração.
Dependendo do número de fichas técnicas que você vai fazer, então não dá para coletar todas as informações em um dia só. Por isso que é importante fracionar essas preparações em mais dias. Evite ficar mais de 3 horas dentro da produção do seu cliente, porque querendo ou não, é uma pessoa diferente que está ali no meio, tira atenção e acaba atrapalhando um pouco o fluxo de trabalho dos funcionários, porque toda hora você vai ter que parar, você vai ter que pesar, antes e depois de descascar um alimento, antes e depois do alimento cru, do alimento cozido. Então, tudo isso leva tempo e acaba atrapalhando um pouco o fluxo de produção. Então, faça uma estimativa aí e evite ficar mais que 3 horas dentro da produção. Evite também a questão do horário de pico, né? Horário de almoço, horário de jantar, porque os funcionários não vão conseguir também te dar atenção para que você consiga fazer essa ficha técnica. Só faça o acompanhamento para coletar as informações se o produto já estiver padronizado. Caso o produto ainda não esteja padronizado, você e o cliente pedir para você fazer, você vai estar fazendo um outro serviço, né? Que é desenvolvendo um produto, ajustando a formulação de um produto. E aí, isso daí você vai cobrar como horas de consultoria à parte. Verifique, né, qual que é a urgência do seu cliente, quais são as preparações que são mais urgentes para você alinhar as expectativas quanto à ordem de entrega das suas fichas técnicas. Vá até o local paramentado, de jaleco, sapato fechado, munido da sua balança, né? Hoje a gente tem muito fácil aquelas balancinhas que medem de 1 em 1 grama nessas lojas de departamento. Então, essas são as melhores para você fazer a ficha técnica. Leve a sua própria balança. O cliente, né, ele deve também avisar aí com antecedência os funcionários da produção para que eles estejam preparados para te receber no dia e possam colaborar com você também. Fique atento para não perder nenhuma etapa da preparação da receita, porque isso é crucial tanto para você pegar as informações das quantidades dos ingredientes, quanto para você descrever o modo de preparo daquela preparação. Para pesar os ingredientes, então, use essas balanças que têm a variação de 1 em 1 grama. Agora, se for quantidade grande, né, a produção for em larga escala, daí você pode utilizar as balanças que medem de 5 em 5 gramas. Caso o local necessite, né, de medida caseira, então você faz ali no momento da coleta de dados a conversão em medida caseira para facilitar também o dia a dia do funcionário. Então, por exemplo, você é uma empresa que fabrica bolos, né? Então, a xícara de leite tem 240 ml. Então, você vai padronizar, né? Vai buscar uma xícara que contenha aquela quantidade para facilitar a medida do funcionário no dia a dia. Ele não precisa ficar parando para pesar o tempo todo. Então, isso você deve fazer no momento da elaboração da ficha técnica. E todos os ingredientes são importantes, inclusive os temperos, porque a gente tem que estimar a questão do custo, tem alguns deles que podem agregar valor nutricional, então toda substância, todo ingrediente que faz parte daquele alimento, ele é importante e ele tem que ser mensurado. Pesar todos os alimentos ali antes e depois do processamento. Caso o cliente ele já tenha uma ficha técnica, né, você pode pedir para ele preencher o seu modelo para evitar um retrabalho, sendo que o seu modelo ele vai estar mais completo e isso vai facilitar o seu trabalho depois. Caso você seja contratado, espero que você seja também contratado para fazer a rotulagem nutricional, é muito importante que o cliente ele envie as fotos, os rótulos dos ingredientes que ele utiliza, porque o seu rótulo vai sair muito mais fidedigno quando você utiliza a informação nutricional diretamente do rótulo da marca, né, do produto que ele está utilizando. E faça aqui também com relação à rotulagem nutricional um levantamento junto com o seu cliente sobre a questão dos alergênicos, porque normalmente, após a lista de ingredientes, a gente tem que declarar quais são os alimentos alergênicos, os que contêm e os que podem conter. E tudo isso a gente acaba coletando essas informações na hora que nós estamos elaborando a ficha técnica. E aí, aprendeu
bastante sobre ficha técnica. Espero que você consiga aplicar na prática e que essa base seja muito importante aqui para que você comece a atuar na área de rotulagem nutricional. Porque fazendo uma ficha técnica de qualidade, o seu rótulo ele vai sair com informações muito mais fidedignas e você vai se sentir muito mais seguro para elaborar a sua rotulagem nutricional. Então, eu espero você no dia 12 de abril para que você nos acompanhe e veja, conheça o nosso método Rótulo Smart, porque como nós somos nutricionistas e consultoras também, nós elaboramos um método e uma ferramenta para facilitar o nosso trabalho também no dia a dia. E nós queremos compartilhar isso com você. Então, assista a nossa aula no dia 12 gratuitamente, para que você aprenda um pouco mais sobre as novas regras e como fazer esse rótulo de uma forma muito mais fácil. Até lá! Tchau, tchau!